Olá, vamos com mais uma aula de História com o professor Daniel Burlamac para o EJA do nosso ensino médio. Então, nessa aula, a gente vai fazer uma aula complementar ao que já foi discutido e aprendido, na aula da unidade 2, os caminhos e descaminhos do Império e da República Velha, no tema 1, o segundo reinado e o fim do Império Brasileiro. Bom, então será uma aula complementar e complementando aí com questões que estão aonde? Questões que estão no seu material, na sua apostila, tá ok? Então veja bem, para a parte 1 do seu tema 1 da unidade 2, nós temos aí duas questões sugeridas na página 44, ok? Vamos dar uma olhada aí na nossa página 44, ok? Você pode localizar aí no seu material, aonde ele diz assim, ele chama, a atividade 1, cafeicultura, Tema, ou um dos temas centrais aí, quando o assunto é segundo reinado, século XIX no Brasil. Então ele diz aí, com base no texto, café, ferrovias e trabalho livre, responda as questões a seguir. Esse texto está onde? Esse texto está na sua apostila, precisamente na sua página de número 35. Ok? Lá onde ele fala segundo reinado, aí vem café, ferrovias e trabalho livre, tá certo? É só você voltar lá no texto e tentar ir responder. Mas aí, eu vou dando uma sugestão de resposta para você, Você pode tentar responder por conta própria, E aí também pegar, fazer uma espécie de uma correção, De acordo com a sugestão de resposta do professor. Sempre relembrando, em história, nós não temos aí aquela questão da resposta. Quando a questão é dissertativa, significa que a questão ela é aberta para você escrever. Não há um padrão de resposta único, Diferente de uma questão objetiva, que é aquela questão que a gente marca um item. Na questão objetiva, vale sempre esse lembrete. Ou o item a letra C, por exemplo, da questão 03, ou o item a letra D. Você só tem uma opção de resposta. Na questão objetiva, por isso que ela é objetiva, marcar um item correto, objetivamente uma resposta. Na questão dissertativa, que é o caso aqui da nossa atividade da página 44, questões 1 e 2, é uma questão de se escrever. E a escrita, ela é uma coisa muito pessoal. Ela é de pessoa para pessoa. O que importa para a gente aqui é que ela esteja coerente, que ela esteja respondendo aquilo que foi perguntado, mas não há um modelo. Então, o que a gente faz aqui é sugerir uma resposta, é uma sugestão, é fazer uma correção, é pegar daquela resposta que eu coloco para você e tentar extrair o que pode ser aproveitado dela para a sua resposta. Ou não, se está coerente, então não precisa alterar nada, tá bom? Então, vamos aí, diante dessa orientação, responder a questão de número 1. Questão 1 diz: é correto afirmar que o governo imperial tentou prorrogar ao máximo a escravidão no Brasil em benefício dos fazendeiros? Por quê? Olha aí a pergunta dele, Então ele está dizendo aí para a gente, ele quer saber da gente se o governo imperial ele tentou prorrogar a escravidão, ou seja, manter a escravidão até um certo momento, em benefício dos fazendeiros, dos cafeicultores, e por quê? Tá bom? Então, como sugestão de resposta, eu indico a seguinte coisa, de acordo com a resolução da questão. Seria a nossa sugestão de resposta: sim, pois ficaria financeiramente difícil o Império arcar
com as despesas da mão de obra livre. Além do que, a proposta feita pelas elites sobre a abolição da escravidão era a extinção da mesma, né, na escravidão, por meio de leis não realizadas por rebeliões de escravos. Repetindo aí a nossa sugestão de resposta. Sim, pois ficaria financeiramente difícil o Império arcar com as despesas da mão de obra livre, né? Exigia um custo muito grande, e aí, veja bem, essa crise ela vai só se aprofundar, como a gente viu também lá na parte 2 desse tema 1. Você tem aí mais um empecilho que exigiu muito gasto, que foi a Guerra do Paraguai. Depois vai existir sim o financiamento, né? Um acesso dessa vinda dos imigrantes para o Brasil, né? Mas isso somente quando começa a se ver que o futuro da escravidão realmente era o fim, né? Bom, além do que a proposta feita pelas elites, e a gente pode enquadrar os fazendeiros, né? Sobre a abolição da escravidão, era uma extinção da escravidão por meio de leis e não realizada por rebeliões de escravos, né? Então, que eles puderam segurar a escravidão, manter a escravidão nesse contexto, né? Eles puderam manter, em prol disso também, em prol desses fazendeiros, né? Que começavam a desejar também a entrada da mão de obra livre, já que a escravidão gradualmente estava chegando ao seu fim, né? E manter também essa escravidão significava dizer também manter também um caminho para o fim, que fosse por um fim legalista, pelas leis, né? E nunca pela decisão, pela autonomia do próprio escravo. Tá bom? Sugestão de resposta para a nossa questão 1. A questão 2. Explique a relação entre o fim da escravidão, a expansão do capitalismo industrial e os interesses britânicos. Então, o que ele quer saber o que é que tem a ver a abolição da escravidão no Brasil com o capitalismo industrial e os interesses britânicos, ou seja, os interesses dos ingleses, que a gente viu que nesse século XIX eles se manifestam de algumas formas, né? Vamos lá. Sugestão para a nossa resposta. Questão 2. A Inglaterra tinha interesses econômicos, basicamente, no fim da escravidão no Brasil. Pois com a escravidão era impossível se ter mão de obra livre que pudesse comprar os produtos industrializados ingleses, né? Então fica aqui definido para a gente o seguinte, né? Qual o interesse, né? A Inglaterra estava vivendo aí o auge da sua segunda grande revolução industrial. E o que ela queria mais aí era o quê? Mercado consumidor. Nós vimos em aulas anteriores, por exemplo, a questão lá do imperialismo e do neocolonialismo, aonde a Inglaterra era um desses grandes, né, interessados, tinha até lá o Império Inglês dentro da África, né, que ali também se tivesse o quê? Mercado consumidor. Então ela não deseja isso só para a África, ela deseja nesse contexto isso também para o Brasil. Boa parte da população, como a gente viu lá na nossa aula específica sobre o tema 1, da unidade 2, boa parte da população nesse contexto era formada de quê? De escravos. Eles não estavam integrados na roda do capitalismo, né? E aí o capitalismo industrial. Eles não eram um mercado consumidor, e o que a Inglaterra desejava era o quê? Mais mercado consumidor. Por isso que ela está interessada nesse fim da escravidão. E aí ela mostra esse interesse também, como a gente viu, quando ela aprova lá em 1845, né, a Lei Billard, né? Que essa lei, ela proibia, né, ou pelo menos tentava proibir a rota marítima, né, do tráfico negreiro para qualquer região, né? Então você tem isso lá, começa, né, essa proibição que no Brasil ela vai se dar de fato, né, com a lei de 1850, com a lei Eusébio de Queiroz. Então ela já é uma espécie de uma consequência da lei Billard, né, que estava tentando barrar todo e qualquer tipo de navio negreiro que tivesse esse interesse, né, nessa venda de escravos, ok?
Então, nós temos aí um peso grande também, né, desses interesses econômicos ingleses quando a gente vai falar da abolição da escravidão no Brasil. Portanto, vale a pena a gente reforçar nossa sugestão de resposta. A Inglaterra tinha interesses econômicos, basicamente, no fim da escravidão no Brasil, pois com a escravidão era impossível se ter mão de obra livre que pudesse comprar os produtos industrializados ingleses. Então tá aí a resolução da sua questão número 1, da sua questão número 2, da sua página 44, ok? Voltando aqui mais um pouco, vale a pena a gente destacar, tá certo? O que é que a gente poderia ter colocado aí lá na página 34, como foi sugerido, né? Na parte 1 do tema 1, da unidade 2, lá no que você sabe. Vamos reler e vamos tentar aqui o que poderia ter sido registrado, né, como sugestão para o que ele pergunta aí. Na página 34 ele diz: o que você já sabe, blocozinho lá no final da página. A escravidão marcou a história do Brasil, pois durou aproximadamente 350 anos. Ela foi por todo o período colonial e praticamente todo o período imperial a fonte de mão de obra que garantiu a produção das terras brasileiras, né? O que você conhece sobre a luta contra a escravidão? O que será que aconteceu no país para contribuir com o fim da escravidão? Registre nas linhas a seguir o que você sabe sobre a escravidão e seu fim, né? Então, diante lá da explicação do tema 1, a gente já provavelmente consegue aí identificar muita coisa, né? Primeiro de tudo, né? A luta contra a escravidão, ela se deu tanto pelo próprio escravo, né? Através de fugas, através da formação de quilombos, né? Através da própria rebeldia, né, contra os seus senhores, né, a luta armada, muitas vezes até contra o seu próprio senhor também, né, e também pelo movimento abolicionista, né, que são aqueles intelectuais, em sua grande maioria, né, esse movimento abolicionista, inclusive, né, tinha ex-escravos também envolvidos nele, né, no movimento abolicionista, que defendiam ideias publicamente, através de jornais, fazendo compras de alforria, né? Tinha a figura lá dos caifazes, né? Que eram os caifazes, né? Era aquele indivíduo que ele era responsável por ajudar na fuga de um escravo para um quilombo, né? Ou mesmo até para a própria residência dele, eram os caifazes, né? Então eles eram meio que agentes dessa fuga, né? Eles ajudavam os caifazes, né? Bom, e aí ele diz o que será que aconteceu no país para contribuir com o fim da escravidão, né? Primeiro de tudo, a gente começa a ter uma substituição dessa mão de obra e, consequentemente, a gente tem aí uma série de leis, né? Junto com a luta dos escravos, junto com a mobilização do movimento abolicionista, né? Que vai começando a dar um ponto final e, consequentemente, como o Império ele cai de vez em 1889, um ano antes, né? A escravidão ela já é dada como ilegal. Então o escravo ele começa a deixar de ser algo lucrativo também para o dono de escravo, para ser algo que começa a dar o quê? Prejuízo, né? O resto do mundo já não tinha mais escravos, o Brasil continuava na insistência de manter a escravidão, né? Então aos poucos esse escravo não é mais também tão rentável para os cafeicultores, né? Então aí a escravidão ela começa a encontrar o seu fim, ok? Bom, isso dito, para as atividades da página 34, o que você já sabe, né? Não deixa de ser uma atividade. A questão 1 e 2 da página 44, mas vamos avançar mais no nosso tema 1 em termos de resolução de questões, porque na página 47 ele também propõe aí questões para nós, né? Vamos aí na página 47. Bom, na página 47, ele quer tratar justamente disso com a gente, né? Que a gente viu lá na aula anterior, na parte 2. O fim do Império e a proclamação da República. Essas questões, elas versam
elas tratam, né, sobre isso. O fim do Império e a proclamação da República para responder as questões a seguir. Questão 1. De que maneira a queda da monarquia se relaciona com a participação brasileira na Guerra do Paraguai? Porque a vitória nessa guerra não foi suficiente para evitar uma crise do regime monárquico, né? Então, na verdade, ele apresenta para a gente aí duas perguntas em uma só, né? De que maneira a queda da monarquia se relaciona com a participação brasileira na Guerra do Paraguai, porque a vitória nessa guerra não foi suficiente para evitar a crise do regime monárquico, né? Bom, então aqui, como a gente viu, a gente vai apontar que a própria Guerra do Paraguai, ela contribuiu para que essa crise ela se aprofundasse, né? Ela é uma crise que ela vem, né? E com a Guerra do Paraguai ela é um divisor de águas, né? Por quê? A Guerra do Paraguai ela vai gerar toda uma despesa, né, econômica, como a gente já falou. Por mais que a gente tivesse lá o apoio, né, o financiamento da Inglaterra, mas aí isso gerou o quê? Dívidas para o Império Brasileiro. E você tem aí a força militar que estava nesse momento lá enfrentando, né, os paraguaios em combate, que volta para o Brasil tentando se localizar, se reconhecer no Império, na política. Eles começam a querer ter uma maior participação na política brasileira e esse descontentamento, né, vai levar com que os militares se organizem e encomendem, vamos dizer assim, despejo, né, a retirada do Dom Pedro II e sua família por meio de um golpe no 15 de novembro de 1889, que nós também podemos chamar de proclamação da República, né? Então, como sugestão de resposta, vamos aí com a seguinte sugestão para a questão 01. A crise da monarquia estabelece uma relação em todo o desgaste econômico e com setores da sociedade como os militares, que exigiam a maior participação na vida política brasileira, já que essa camada havia atuado diretamente no conflito. Foi uma vitória que, na verdade, gerou uma crise, principalmente na economia, né? Então, foi uma vitória, militarmente falando, mas foi uma derrota para o Império Brasileiro, né? Uma vitória militar, mas que o saldo disso, vamos dizer assim, né, leva também a uma crise ao Império Brasileiro, desestabiliza o Império, né? Ele já não tem mais aquela força que ele tinha em anos antes, décadas antes, dessa Guerra do Paraguai. Repetindo a nossa resposta. Questão 1. A crise da monarquia estabelece uma relação com todo o desgaste econômico e com setores da sociedade, como os militares, que exigiu a maior participação na vida política brasileira, já que essa camada havia atuado diretamente no conflito. Foi uma vitória que, na verdade, gerou uma crise, principalmente na economia. Ok? Temos aí, então, a questão de número 2 na sua página 47. Por que os cafeicultores deixaram de apoiar a monarquia e acabaram por defender a República no Brasil? Por que os cafeicultores deixaram de apoiar a monarquia e acabaram por defender a República no Brasil? Questão número 2, né? Como sugestão de resposta, nós temos aí: os cafeicultores começavam a defender a necessidade da imigração para a solução da substituição de mão de obra escrava. Para isso, seria necessário o maior investimento financeiro, o que, na visão deles, os recursos ficavam muito concentrados no imperador. Por isso,
acreditavam que a adesão à República poderia também descentralizar a concentração econômica, ou seja, as finanças, né? Então veja bem o que estamos aí vivenciando aí nesse momento, né? Esses cafeicultores, como a gente já viu, eles eram os grandes donos de escravos, né? A mão de obra que trabalhava nas fazendas de café, na lavoura de café. Então o que acontece, né? Possuir um escravo começava a se tornar algo muito caro, porque você já não tinha mais a possibilidade da compra de escravos, né? Pela lei Eusébio de Queiroz, essa compra de escravos do tráfico interprovincial e também vindo, né, já de outros lugares, como por exemplo da África, né? Então isso foi gerando toda uma despesa, foi ficando escasso também esse mercado de escravos. Você tem aí a abolição lenta, gradualmente. Estava se abolindo a escravidão até chegar ao ano de 1888. Então começa-se a ter interesse pela substituição dessa mão de obra, como foi dito aí, que seria a mão de obra livre. O governo começa a alegar que é inviável economicamente a contratação desses trabalhadores livres, né? Por dificuldades econômicas. Por exemplo, a gente viu a questão da crise econômica gerada pela Guerra do Paraguai, né? Então, você tem aí esses cafeicultores defendendo a seguinte coisa: então a gente precisa ter uma maior autonomia não só política, mas também econômica. A gente também, cada província deve começar a controlar as suas finanças e não ficar só atrelada, só concentrada à figura e às decisões do imperador. É por isso que eles vão defender uma coisa chamada federalismo, né? É importante a gente também dizer que a República ela começa a cair também por uma questão também militar, como a gente já sabe, né? A gente viu aí, inclusive isso na questão 1, uma questão também religiosa, né? A igreja e o Estado, elas começam de repente a se desentender, porque política e religião, até ali antes da República, era algo muito próximo, muito unido. Você tinha lá o padroado e o beneplácito, né? Que em linhas gerais, o que era isso, né? Era a união entre política e igreja católica, né? Uma acabava interferindo nas decisões das outras, né? Da outra, melhor dizendo, né? Política e religião. Isso também vai colaborar para que a monarquia também ela comece a ruir, comece a cair também por terra, como a gente vai ver aqui, inclusive, na leitura da nossa página 255, lá naquele livro que eu apresentei, na parte de número 1 do nosso tema 1, né? Os caminhos da história. Na página 255, ele diz a seguinte coisa, para a gente aqui voltar o foco aqui na questão 2. É porque isso também vai levando a essa crise da monarquia, a essa falta de apoio à monarquia, tá bom? Na página 255 desse livro ele diz: por fim, a partir das décadas de 1870 e 80, a monarquia perdeu o apoio de duas importantes instituições, além dos cafeicultores. Olha só, a Igreja Católica, cada vez mais inconformada com o padroado e o beneplácito, instituições presentes na Constituição de 1824. Essa excessiva interferência da política imperial, do imperador, na religião. Beneplácito, padroado. E o exército, né, como já foi falado aqui enfaticamente, que a partir da Guerra do Paraguai não apenas aumentou seus efetivos, como também passou a reivindicar uma participação mais intensa nos destinos políticos do país, né? Some-se a isso essa falta de apoio dos cafeicultores, que vale a pena a gente aqui relembrar a sugestão de resposta número 2. Os cafeicultores começaram a defender a necessidade da imigração para a solução da substituição de mão de obra escrava. Para isso, seria necessário um maior investimento financeiro, o que, na visão deles, os recursos ficavam muito concentrados no imperador. Por isso, acreditavam que a adesão à República poderia também
descentralizar a concentração econômica, né? Estava sozinha a monarquia, ok? Bom, ainda passeando aqui pelo caminho da história, cuja página que eu vou citar agora já está disponível, né, na sua plataforma, vai ficar lá disponível para você, porque tem um texto interessante e tem aí uma questão sugerida, né? Esse texto, ele é uma fonte histórica, na página 258, certo? Está disponível para você aí dar uma olhadinha. E a própria sugestão é trabalhando com fontes históricas, né? Fontes históricas, fazendo aqui uma breve relembrança, lá quando a gente discutiu o que é história, introdução à história, né? É tudo aquilo que me informa, me dá algum tipo de informação sobre um passado, sobre um dado acontecimento. Então, uma carta escrita lá no século XIX pode me ser uma fonte histórica, dependendo do que eu queira pesquisar, né? Dependendo do meu interesse. Aqui é um trecho de um documento que já foi citado também lá na parte 2, né? Parte 1 e parte 2 do seu tema 1, o Manifesto Republicano, né? Então, dizendo aqui, o Manifesto Republicano defendia o mais amplo federalismo e a instalação da República, conforme se pode perceber pela leitura do trecho a seguir. Manifesto Republicano. Abre aspas. É a voz de um partido a que se alça hoje para falar ao país. Não reconhecemos nós outra soberania mais do que a soberania do povo, para ela apelamos. Como homens livres e essencialmente subordinados aos interesses de nossa pátria, não é nossa intenção convulsionar a sociedade em que vivemos. No intuito é esclarecê-la. No Brasil, antes ainda da ideia democrática, encarregou-se a natureza de estabelecer o princípio federativo. A autonomia das províncias é, pois, para nós, mais do que o interesse imposto pela solidariedade dos direitos e das relações provinciais. É um princípio cardeal e solene que escrevemos na nossa bandeira. Isso é um documento, né? Como eu já falei para vocês, é um trecho desse Manifesto Republicano, mas ele está presente, né? Da onde o Caminhos da História tirou, que é esse livro, ele tirou do livro A Ideia Republicana no Brasil através dos documentos, tá bom? É um livro organizado pelo pesquisador Pessoa para o ano de 1973, tá bom? Então o nosso livro se apropriou apresentou esse documento para a gente. Bom, isso é um trecho do Manifesto Republicano, né? Ou seja, os militares defendendo como deveria ser a República no Brasil. E umas palavras aí interessantes, né, que ele coloca pra gente, você perceba aí que está até em negrito, né, de posse desse materialzinho que está disponível para você, né. Ele diz aí, responda em seu caderno, né. De acordo com o manifesto, os republicanos desejavam transição pacífica ou violenta para o novo regime. Qual é o trecho que confirma sua resposta? Bom, acredito eu que se a gente nem tivesse aqui lido e analisado, como a gente vai analisar aqui, o Manifesto Republicano, a gente teria condições de responder essa perguntinha, né? Quando o Brasil se torna um império, não há o menor interesse, né, que a nossa independência fosse feita pelo povo através de uma revolta, né, sem a participação das elites. São as elites que conduziram a nossa independência,
1822, então, você tem o início da fase imperial, do período imperial brasileiro, como a gente já bem destacou aqui na nossa aula sobre tema 1, parte 1. Né? Quando a gente tem o início da República, nós temos o mesmo episódio. Cadê o lugar do povo? Quando a gente fala o povo, cadê o lugar das massas? Né? Cadê o lugar daqueles que não fazem parte das elites sendo representados? A gente não tem. Né? E, junto disso, o nosso próprio manifesto, né, ele fala que deveria ser de uma forma pacífica, sem revolta, sem revolução, e principalmente que não seja uma revolta ou uma revolução de cunho popular. Que não venha das massas, que não venha de outras camadas que não façam parte da elite. Né? Quando ele diz aqui, como homens livres, lá na sua terceira linha, no segundo parágrafo do Manifesto Republicano, como homens livres e essencialmente subordinados aos interesses da nossa pátria, não é nossa intenção convulsionar a sociedade em que vivemos, não é nossa intenção levar essa perspectiva revoltosa, vamos dizer assim, transformadora, né, da sociedade. Então eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em quase que estabelecer um acordo. Sai a figura do imperador, que faz parte de uma elite, ele vai embora, e entra uma outra elite aí com seus interesses. Basicamente é isso. E não através de uma revolta popular que depusesse lá o imperador e no seu lugar se instaurasse um governo realmente popular de ex-escravos, por que não? Já que eles estavam já vindo há muito tempo lutando por liberdade, por que não incluir agora eles nessa liberdade política? Essa ideia assustava as elites. Isso é histórico, isso faz parte da história do Brasil. Né? O poder popular, ele assusta, né, as elites. Então isso é histórico, isso está presente desde o início, né, da formação do povo brasileiro, da nação brasileira. Né? Então esse trecho mostra isso. Não é nossa intenção convulsionar a sociedade que vivemos, instigar o povo brasileiro, as grandes massas, né, a ocupar esse lugar, né, a se sentir sujeito agora dessa nova proposta, né, de mudança de sistema da monarquia para a república. Né? Então, podemos concluir que eles desejavam, os republicanos, uma transição pacífica e não violenta. Né? O trecho que confirma a nossa resposta, você pode treinar aí também a sua resposta, né? É o seguinte que já foi lido aqui. Como homens livres e essencialmente subordinados aos interesses de nossa pátria, os militares falando, né? Não é nossa intenção convulsionar a sociedade em que vivemos, né? Para as próximas aulas, nós vamos adentrar mais nessa primeira república. Nós vamos ver aqui como é que o poder, ele, em um dado momento, ele é dos militares, vale a pena a gente falar isso, né? Que quando finalmente há essa transição, você tem um militar governando o Brasil. O primeiro presidente republicano que a gente tem é um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Que é um governo ali dito provisório, né? Passa a ser um certo tempo, e esse poder ele é passado para os civis. E aí? Né? E agora? Já que o poder passou dos militares para os civis, o povo vai ter vez? Aí nós vamos ver. Como é que o povo vai participar dessa primeira república? Nós vamos ver a forma de participação. Nós vamos ver como são essas formas de participação que se obteve durante a primeira república, né? E a primeira república, como eu falei, ou república velha, como você queira chamar, é a mesma coisa, ela vai até 1930, né? E aí a gente tem um rompimento lá em 1930, uma nova era desta república, porque vamos lembrar que ainda no século XXI estamos num período dito republicano, ok? Então, temas para a gente abordar, assuntos e conteúdos para a gente abordar nas nossas próximas aulas de História. Reveja os seus exercícios, faça as suas leituras, acompanhe gradativamente as nossas aulas
E até a próxima aula de História com o professor Daniel Burlamac.